Terminei a faculdade de gestão pública. E agora? Qual concurso eu faço? No nosso bate-papo de hoje a gente vai conversar sobre concursos para gestores públicos. Eu recebi centenas de mensagens sobre isso. Toda hora tem alguém perguntando sobre isso. E se eu for contar aqui, basicamente essa pergunta está no top 3 de perguntas que eu mais recebo aqui no canal e lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não nos segue no Instagram, é só procurar lá, @gespublica com 2A no final, e você vai acompanhar um pouco mais de conteúdos que eu trago lá sempre que possível. Para a gente primeiro entender quais concursos um gestor público pode fazer, é interessante a gente entender duas coisas. Primeiro, concurso público, ele é dividido por níveis. Então nós temos nível médio e nível superior. De regra, de cara, a gente precisa entender que gestores públicos, pessoas que fizeram a faculdade de gestão pública, obviamente foi alguém que já cursou o ensino médio. Então um dos tipos de concurso que pode fazer é concurso de nível médio, certo? Em muitos casos, vale a pena fazer esses concursos, como é, por exemplo, o caso do INSS. Paga um salário ali legal para trabalhar muitas vezes no interior, na sua cidade mesmo. Então, concursos de níveis federais, né, aí de nível médio, muitas das vezes vale a pena pelo valor, e acontece também, em muitos casos, em prefeituras, também o concurso ser vantajoso aí para vocês. Então, o primeiro que a gente precisa entender é que gestores públicos podem fazer concursos de nível médio e, em muitos casos, compensa realizar esses tipos de concurso. E o segundo tipo aí é o de nível superior, que é esse onde reina a principal dúvida de quem faz a faculdade de gestão pública. Para a gente entender os concursos, a gente precisa saber que eles são divididos por área. Eu tenho aqui a minha colinha com as principais áreas, na verdade é a divisão que a maioria das empresas que ensinam para concursos públicos faz. Então eu vou citar aqui para vocês. Primeiro a gente tem a área administrativa, depois nós temos a área fiscal, a área policial, de controle, jurídica e de tribunal. Gestores públicos podem participar de 5 dessas áreas, com exceção da área jurídica, que é uma área de fato para o pessoal da área de direito. Então todos os outros, os gestores públicos podem participar. Mas quais concursos desse gestor público pode fazer? Primeiro, dentro dessas áreas, quando exige aí o nível superior, há cargos que exigem uma formação específica. Existem cargos, por exemplo, que vai dizer é necessário ter engenharia, é necessário ter o direito, é necessário ter a administração. E há outros cargos que ele não exige uma formação específica e apenas o nível superior como requisito ali. Nos casos de formação específica, esse de fato é necessário seguir o que a recomendação do edital fala, até porque esses cargos são criados por lei e a lei, ela necessariamente diz a exigência dele ali. Porém, os outros cargos que dizem nível superior em qualquer área de formação, esses daí o gestor público pode fazer. Na área administrativa, nós temos, por exemplo, técnico em administração, nós temos, por exemplo, o auxiliar em administração, enfim, são áreas que de fato o foco é na gestão ali de papéis, de documentação, coisas de fato administrativas. Na área fiscal, nós temos um muito famoso que é o auditor da Receita Federal. Então, assim, gestores públicos podem fazer concurso de auditor, certo? Então, temos aí esse, nós temos também nos Cefaz e também nos institutos, óbvio, de fazenda dos municípios. Na área de controle, nós temos aí um cargo muito famoso que é o auditor do Tribunal de Contas e tem também o auditor da CGU, da Controladoria Geral da União. Esses dois, quando não exige formação específica, o gestor público também pode fazer. São concursos de níveis federais e, obviamente, a gente tem também exemplos desse concurso a nível estadual e municipal. A nível estadual, nós temos aí as CGEs, né, as Controladorias Gerais dos Estados, e a nível municipal, nós temos também os órgãos de controladoria, que é um órgão ali voltado para a área de controle, e nós temos cargos de auditores,
que necessariamente eles falam em formação em nível superior. Como eu falei, na área jurídica, esse é específico para as pessoas formadas da área do direito e que preencham um certo requisito ali para de fato se tornar um juiz. E nós temos os concursos de tribunais. Os concursos de tribunais abrangem os tribunais regionais federais, eleitorais, tribunais de justiça, e nesses nós temos cargos dentro dele que são da área administrativa. E esses, em sua maioria, eles exigem apenas uma formação superior, que é o caso de gestão pública, seja gestão pública bacharel ou tecnólogo. Lembrando que, normalmente, os editais falam em formação de nível superior, e nesses casos, pessoas bacharéis e tecnólogos podem fazer. Porém, se a exigência for de fato bacharelado, apenas pessoas bacharéis em gestão pública podem fazer. Por isso que é importante sempre olhar o edital e ver o que é que diz lá nos requisitos daquele cargo que você pretende realizar o concurso. Outra dúvida muito comum de vocês sobre concursos para gestão pública é se, aparecendo o nome administração, o gestor público pode fazer. Bem, existe uma certa discussão aí dentro do campo de públicas, dentro da área de administração, e que tem uma resolução do CFA equiparando esses cursos ao bacharelado de administração de empresas. Porém, confesso para vocês que essa é uma luta. Se você for realizar, vai precisar entrar na justiça para provar aquilo ali, e muitas vezes a lei do cargo ela diz que necessariamente precisa ser administração. Então, em muitos dos casos é bom avaliar e ver se de fato dá para entrar com recurso para algum gestor público participar ou não, e só aí de fato ir realizar a prova, fazer sua inscrição. Por isso que é super importante estar atento ao edital e também à lei que criou aquele cargo. E não podemos esquecer também que temos a área policial, que é, por exemplo, escrivão da Polícia Civil, PMs. Em muitos dos casos, esse daí, gestores públicos podem participar, porque o edital ele necessariamente fala apenas em nível superior, que é o caso dos bacharéis e dos tecnólogos em gestão pública. Ficou com alguma dúvida sobre isso que eu falei aqui? Quer conversar um pouco mais? Comenta aqui, eu estou sempre acompanhando os comentários e eu venho aqui respondendo vocês, e a gente pode continuar esse diálogo aqui embaixo, tá certo? Quem ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixar o seu curtida e compartilhar com os amigos que também têm essa dúvida. A gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!